Santos Borges. Israel Santos Borges é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Rondônia. Ele é técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, segundo secretário da FENAJUDE, possui larga experiência em articulação política no Congresso Nacional. Presidiu o Sindicato do Judiciário de Rondônia por 6 anos e meio e coordenou a comissão intersindical que conseguiu a aprovação da emenda constitucional número 60/2009. Então, temos o prazer de escutar, nesse momento, o nosso colega de Rondônia, Israel Santos Borges. Mais uma vez, uma boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez agradecer aqui o convite do Sinjusc, mais uma vez a alegria de rever o nosso companheiro Zé Roberto, lá do Sinjusc do Paraná. Nós estivemos agora presentes num grande encontro, o maior encontro da história da FENAJUDE em Fortaleza, com a presença de praticamente todos os estados da federação, mostrando aí que precisamos nos unir cada vez mais numa luta que vai ser incansável daqui para frente, para nós principalmente mantermos aquilo que nós temos hoje e tentarmos avançar nas nossas conquistas. Foi nos dado essa incumbência de falar um pouco sobre a liberdade e autonomia sindical. E aí, nós não poderíamos deixar de falar desse assunto, sobre o tema FENAJUDE defendendo a autonomia e liberdade sindical, falar um pouco da história do sindicalismo, O sindicalismo no mundo, ele advém da Europa no século XVIII, iniciou os primeiros movimentos na Europa no século XVIII, e principalmente na Inglaterra, onde nós tivemos ali algumas chamadas associações de trabalhadores, mas que nesse primeiro momento do sindicalismo ele não tinha mais esse cunho aparentemente da luta sindical propriamente dita. Eram reuniões de trabalhadores que eles na verdade eram como se fossem algumas associações para fazer mais um sistema cooperativo propriamente dito. E aí nós temos o termo da palavra sindicato, que ela deriva do latim síndicos, e do grego sundikos, que aí tinha uma figura emblemática, era um tipo de um advogado, um representante que representava alguém no julgamento, ou seja, aquele que fazia ali a defesa de uma pessoa ou de uma causa perante os tribunais. E aí nós temos o início dessa figura do sindicalismo. De forma bem resumida, nós temos 3 fases do sindicalismo no mundo. A primeira foi chamada de proibição sindical, que era terminantemente proibido de fazer sindicalismo. Então, era reprimido com força policial, com investigação, para que o movimento sindical era, no seu início, no seu nascedor, era um movimento sindical clandestino, porque ele não tinha o que tem hoje, a cobertura, a proteção de uma legislação estatal protegendo. Nós temos um exemplo aí dos nossos companheiros lá no início do século XIX, uma repressão policial ao movimento sindical na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, era proibido fazer sindicalismo nessa época. E aí a segunda fase do movimento sindical é chamada de tolerância, ou seja, o Estado ele via a figura do sindicato, mas já não naquela modalidade de repressão ao movimento sindicalismo. Era a fase de tolerância, ou seja, deixa eles lá, desde que eles não incomodem, eles podem permanecer aí se organizando, fazendo reunião, discutindo as suas pautas. Mas não tinha também nessa época a prática de se ter ainda um sistema jurídico que pudesse proteger a estrutura sindical, ou seja, havia o conhecimento de que os trabalhadores estavam se reunindo, mas não tinha todo o sistema jurídico ainda protegendo a atuação do sindicato. E aí chegamos na fase que é a nossa hoje, que é do reconhecimento sindical, ou seja, que nos possibilita, através de um regramento, desde a Constituição que nós temos no país, até uma legislação infraconstitucional, que nos dá o direito à liberdade, ou seja,
no que pode os trabalhadores se reunirem, pode os trabalhadores se unirem se associarem a uma entidade sindical ou criarem ela e criar a sua forma de estruturação. E aí um pouco de história do sindicalismo no Brasil, né, desde a Carta do Império ainda em 1824, nós temos uma figura bem diferente. Então, no Brasil, as primeiras entidades que se formaram foi a Liga Operária em 1870 e depois a União Operária em 1880. Na Constituição de 1891, deu-se o direito dos trabalhadores se associarem em reunião de forma livre, sem armas, mas sem intervenção da polícia, ou seja, saiu daquela fase da repressão, da proibição sindical, por uma fase mais amena, que seria da tolerância, mas ainda não com o modelo que nós temos hoje, de todo um aparato estatal para a sindicalização dos trabalhadores. E ainda um pouquinho da história do que foi editado de normas referentes ao sindicalismo no país. Esses decretos governamentais editados, eles, na realidade, eles permitiram, assim, paulatinamente, que fossem estabelecendo a sindicalização dos profissionais. Primeiro, os chamados sindicatos rurais, ou seja, aqueles que trabalhavam na agricultura, na zona rural, tiveram aí o direito de se associar e formarem sindicatos. E logo depois, essa mesma metodologia se passou para os trabalhadores da indústria e do comércio. Então, é uma fase mesmo de amadurecimento da ideia de sindicalismo no Brasil, que, como a história conta, quando acabou-se com a assinatura da Lei Áurea, se estabeleceu o trabalho assalariado, vindo com os imigrantes, principalmente da Europa, principalmente os italianos, que tinham lá a figura ainda do anarquismo, ainda na Itália, muito forte ainda, essa questão de lutar por um Estado, não intervenção do Estado, na organização dos trabalhadores, e com isso trouxe todo esse seu legado para o Brasil, o que possibilitou aí o que a gente chama na história do sindicalismo brasileiro de um neo-anarquismo, que foi aquela metodologia, aquela filosofia trazida pelos italianos. E aí, em 1934, na Constituição de 1934, estabeleceu-se alguns critérios, que é a pluralidade sindical e a autonomia dos sindicatos. E, pasmem, o direito de eleger deputados para a Câmara Federal. E aí nós temos, no Estado Novo, a nova Carta Constitucional de 34, de 37, quando Vargas, ele suprime aí vários trechos da Constituição de 34, e ele cria no Estado Novo a figura que nós temos hoje do sindicalismo. Qual é? Da unicidade sindical, ou seja, uma entidade representando os trabalhadores, uma categoria econômica, que é defendida até hoje, e também dois aspectos hoje, que foi a criação do chamado imposto sindical, ou a contribuição sindical anual, que está em vigor até o dia de hoje. E aí a contribuição sindical obrigatória, que foi instituída ainda na era Vargas. Na quinta Constituição brasileira, nós temos aí o reconhecimento do direito de greve e estabelecimento da liberdade de associação profissional sindical, ou seja, criou-se aí, a partir da Constituição de 46, o direito de se fazer greve, porque até então era proibido se fazer greve no país. Havia uma proibição tácita, qualquer reunião era reprimida com força policial, e o caminho para o sindicalismo naquela época era o cárcere mesmo, era a cadeia. Infelizmente é uma fase da história do país. Não teríamos reuniões como essa, de hoje, Congresso debatendo a pauta dos trabalhadores, porque qualquer aglomeração já estaria a polícia na porta para saber qual o motivo, qual o objetivo, e se fosse aquele que contrariasse o Estado, como nós vamos ver mais aqui à frente, com certeza todos nós estaríamos sendo convidados a entrar numa viatura e serem encarcerados. Convidados no termo mais ameno ainda, Zé? Então, na Constituição de 67, já com os atos institucionais, já em plena ditadura militar, logo após esse período, nós tínhamos uma proibição do Estado de se criar centrais sindicais. Isso veio mais forte depois da Constituição de 88, logo em 2000, agora já na década de 90, que se estabeleceu a criação das centrais sindicais, se legitimou, porque, como nós vamos ver aqui na Constituição de 88,
A Constituição de 88, ela manteve a unicidade sindical, a estrutura confederativa, que aí você tem, lá no seu topo, você tem as confederações, você tem as federações e tem os sindicatos. E aí a figura da central, ela veio através da legislação própria para que ela não faça parte desse sistema confederativo, mas faz parte da estrutura sindical. Inclusive, ali já definindo em percentual o que era destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é a conta emprego e trabalho, os 20% que era do governo, do fundo do governo para financiar tanto o seguro-desemprego, tanto para financiar também os programas de recapacitação, de capacitação do trabalhador para inserção no mercado de trabalho. Esse dos 20%, 10 foi retirado para ser destinado às centrais sindicais. Aí nós temos aí liberdade sindical individual de filiação, direitos dos aposentados filiados ao sindicato e garantias conferidas ao dirigente sindical. Porque ser dirigente sindical, antes disso, era você comprar já um colchãozinho para ir para a cadeia. A repressão policial era mais forte. A gente tem um exemplo disso, que foi a greve dos metalúrgicos do ABC, que é um fato histórico. Esse conseguiu fazer uma das maiores greves da história, e os seus dirigentes foram todos eles conduzidos para o cárcere, na época aí da ditadura militar. E aí eu lancei aqui alguns desafios para nós enquanto servidores do judiciário. Então, desafios nossos, nós temos hoje algo que conflita com nossos interesses, é a transformação do chamado Colégio de Presidentes de Tribunais em Conselho de Tribunal de Justiça. Criado um nome bonito, porque, para quem não sabe, esse chamado Colégio de Presidentes, ele é financiado na sua grande maioria, não sei se aqui em Santa Catarina mas por recurso público do próprio tribunal para financiar uma instituição privada, através de uma lei que é criada nos estados. No nosso salão nós temos uma legislação específica, que é a Lei Complementar 352, que destina anualmente R$200 mil do orçamento do tribunal para esse Colégio de Presidentes. Como há um pedido de providência no CNJ pedindo que os presidentes de tribunais façam ressarcimento desses valores aos cofres do tribunal, está lá parado esse pedido de providência lá, eles mudaram o nome, já não é mais Colégio de Presidente, agora é Conselho de Tribunal de Justiça, para justificar esse repasse. Então, diante disso, nós temos hoje no Ceará a 107ª reunião do Colégio de Presidentes. Infelizmente, a política dos tribunais de justiça hoje, para esse Colégio de Presidente, simplesmente buscar tirar do trabalhador para beneficiar a magistratura, porque não tem nenhum projeto definitivamente claro para a melhoria da prestação jurisdicional para a sociedade. Simplesmente discute como é que eles vão pagar pai, como é que eles vão pagar suas diferenças salariais, como é que vão aumentar os próprios salários. Então, essa é a política hoje. Outro desafio que nós temos enquanto sindicalismo, no judiciário propriamente dito, é a criação dos conselhos consultivos no CNJ pelo nobre senhor Ricardo Lewandowski. Ele criou 2 conselhos lá, um formado pelos membros do Conselho de Tribunais, e criou outro conselho consultivo formado pelo presidente das associações de magistrados do Brasil, a AMB, a ANAMATRA, a AJUF, e essas associações, e tem a MAGES também, que são os magistrados brasileiros, essas associações são órgãos consultivos da presidência. Nós estamos já estudando pela FENAJU de assessoria jurídica a legitimidade disso. Vamos pedir a dissolução desses conselhos, no Conselho Nacional de Justiça, porque não tem nenhum amparo legal para se criar esses chamados conselhos, ou seja, são praticamente 2 conselhos de lobistas no CNJ, simplesmente para atender os interesses dos magistrados. O ponto principal, a agenda deles é a nova lei orgânica da magistratura. Com isso, os orçamentos do tribunal não vão sobrar mais espaço para conceder 1 centavo de reajuste para o servidor, porque a nova LOMAN, ela prevê desde o auxílio paletó auxílio funeral. E sem falar nas diferenças que nunca acabam. Então, é um conselho, na realidade, consultivo só para atender o interesse dos magistrados. Outra situação também que nós nos deparamos aí, que não é novidade para os trabalhadores, é a ausência de revisão geral de remuneração em praticamente quase todos os tribunais do país. Então, hoje é um embate. O CNJ, nesse caso, ele tem a chamada Recomendação 41 de 2010. Essa recomendação está em vigor desde lá. No entanto,
ele só cumpre a parte que cabe à magistratura, porque na recomendação diz que eles têm que colocar no orçamento tanto a previsão para o artigo 37, quanto para o artigo 39, que é do subsídio. A do subsídio eles colocam, né? E aí a gente tem esse embate ainda, esse desafio à frente. E o governo federal, em várias tentativas, isso desde que foi criada a Constituição, de se regulamentar o direito de greve de serviço público, mas a regulamentação para nós, da forma como está, não nos interessa, porque a regulamentação ela mais reprime do que dá o direito de fazer greve. O projeto que tem lá hoje. Então hoje nós temos lá no Congresso Nacional o PLE 710, né, que o relator ele tem um entendimento totalmente diverso do que pensa o movimento sindical. Nós temos uma ação com o senador Paulo Paim, que ele veio do movimento sindical, que é aqui do Rio Grande do Sul, do PT, e ele chamou para a Comissão de Direitos Humanos a discussão de direito de greve. Conseguimos aprovar um relatório favorável ao trabalhador, mas esse relatório não nos garante que essa matéria seja votada como a gente quer. Então há 12 relatórios para ser votados. O dele que nos atende e o outro que recrimina e pune, na realidade, quem faz greve no país. Retira o direito de fazer greve. E aí nós temos aí outro desafio, que é o desmantelamento da estrutura sindical, né? Nós vamos mostrar aqui alguns projetos no Congresso Nacional em que praticamente você vai tolir a atividade do sindicato. Desde o seu financiamento, que passa pela questão do fim do imposto sindical, né? São vários projetos, e pasme, quando esse governo interino assumiu, no primeiro dia do governo foi apresentado 2 projetos pelo fim do imposto sindical na Câmara dos Deputados e um projeto no Senado com o mesmo objetivo. Então eles só sentaram na cadeira e já propuseram esses projetos aí danosos. E aí o malfadado PLP 257, que todo mundo já sabe, né, que querem que nós paguemos essa conta da crise, e aí como bem falou o nosso companheiro aqui do Diese aqui, que essa conta da crise não fomos nós que criamos, né, porque infelizmente, e aí essa referência a não discutir auditoria cidadã da dívida, como nós vamos ter um debate agora 16 de junho em Brasília, com a professora Fatorelli lá de São Paulo, que ela vai trazer mais um seminário a respeito disso. Nós vamos discutir isso no país inteiro, porque nós queremos que o governante desse país regulamente a auditoria cidadã da dívida, porque com isso nós vamos deixar de pagar juros abusivos para o sistema financeiro, que hoje está, na realidade, hoje está inviabilizando o país. E aí, para que essa conta feche, e mesmo com todo esse retrocesso proposto pelo PLP 257, ele não vai resolver o problema da crise. Nem no curto prazo e nem no longo prazo. Isso já está mais do que feito o debate. O próprio Diese emitiu uma nota técnica, está disponível no site do Diese, a respeito do PLP 257. Então são alguns desafios para nós. E o outro é a reforma da Previdência, né? Que aí é algo que eles querem ressuscitar. Já está presente essa reforma no PL 257, já está presente a reforma, que é estabelecer uma contribuição no máximo para todo mundo de 14%, né, para servidor e trabalhador. Lá em Rondônia, por exemplo, desde 2010 nós estamos brigando com o governo do estado e conseguimos avançar. Como? Só aumentando a alíquota patronal. A princípio ele queria 13,13, aí ficou 11 para nós e 11,5 para o estado. Depois ele fez uma nova tentativa ano passado, nós conseguimos negociar e ficou em 13,27 para o estado, né, para o patronal, e nós mantivemos os 11% de contribuição para o trabalhador. Na proposta que é Estado 257, né, vai 14% para todo mundo, independente do estado, da situação financeira de cada estado. E aí a questão da retirada de direitos eu acho que é o grande desafio do movimento sindical hoje, é a luta pela retirada de direitos. Porque quando nós começamos a discutir, por exemplo, a PEC 59, que era 190 no Congresso, todo mundo falava, não, mas se vier a PEC eu vou perder. Aí eu falava lá atrás, nós vamos perder com ela ou sem ela, né? Porque a política que os presidentes de tribunais estão trabalhando desde lá, a criação desse conselho, é justamente isso, tirar do trabalhador para sobrar para eles. E aí, algo que está acontecendo em vários estados hoje, pasme, é a negativa de licença para mandado classista para dirigente sindical do judiciário. Os tribunais estão negando, em alguns tribunais, mesmo tendo a legislação clara, porque eles não querem que ninguém faça contraponto com eles. Quando eles têm hoje, por resolução, a liberação de 3 magistrados por associação, através de uma resolução do CNJ, que é o 133,
né? Então não tem que se preocupar com isso. Se você for no Congresso Nacional hoje, você tem lá 3 lobistas por estado para fazer gerência junto aos deputados e senadores dos projetos de interesse da magistratura e não do judiciário. Os projetos que tem lá são de interesse deles, não é para o judiciário. E aí nós temos aí elencados, aí é o carro-chefe, né, da ameaça aos direitos dos trabalhadores e das entidades. Nós temos o PLP 257 e nós temos aí esse projeto de lei que veda. E aí quem viu os noticiários ontem, as grandes manifestações ontem, né, das centrais, sindicais, né, contra a política do atual governo, também vindo para a rua, né, dizendo, olha, não concordamos porque está mantendo a agenda de retirar direitos, a agenda de reprimir a ação dos sindicatos e das centrais, e aí vem esse projeto. Como vocês podem ver, né, é bem recente aí, de 2016, quando terminou o afastamento do governo anterior, os cidadãos que estão hoje no poder já abriram sua caixa de maldades com mais projetos ainda para inviabilizar e amordaçar o movimento sindical. Aí nós temos esse aí, substituição processual pelo sindicato da categoria. Esse é um projeto do senador Paulo Paim, né, que aí nós estamos também fazendo discussão com ele a respeito desse projeto aí. E o que é o pior de todos, principalmente para a iniciativa privada, que é o PL 4962, do deputado Júlio Lopes do Rio de Janeiro, do PP, que é justamente quem está no comando do governo hoje, os partidos que formam aí a coalizão do atual governo. Então nós temos a prevalência do negociado sobre o legislado. O que quer dizer? Olha, aquilo que está na lei não vai valer mais, aquilo que eu negociar, aí é como o companheiro Dias falou de manhã, eu vou negociar com o empregado, mas é o seguinte, se você não aceitar o que eu quero, você vai para a rua, porque o desemprego está aí batendo aí 11 milhões de trabalhadores. Então é uma negociação muito boa, né? Muito fácil, né? Dessa forma, dizer, olha, você fica, se você não quiser o que eu quero, né? A porta da rua está aí e tem muita gente querendo trabalhar. Então, essa é a política do governo que aí está posta. E aí, nós temos outra questão, que a grande preocupação desse pessoal que está aí hoje no poder, aí você tem aí o DEM, PSDB, né? Você tem o PMDB, 3 projetos, inclusive do Rogério Mendonça aqui do Santa Catarina, do PMDB, né? Que fala justamente da obrigação do sindicato de prestar contas ao Tribunal de Contas da União com relação à aplicação do recurso de imposto sindical. Na verdade, o que eles querem hoje é monitorar o recurso que as entidades têm, né? Para dizer, olha, o pessoal está com muito dinheiro lá, temos que acabar com esse negócio, né? Saber em números, mas isso aí nem precisava disso, porque a Caixa Econômica Federal, através do sistema dele, qualquer cidadão brasileiro pode entrar lá e está claro quanto se entrar com o CNPJ do sindicato, vai saber quanto o sindicato arrecadou anualmente. Então, assim, não vejo qual a finalidade qual é reprimir a ação do sindicato, porque essa informação, se você entra no site do Ministério do Trabalho, você entra lá em contribuição sindical, se você colocar o CNPJ do sindicato, você vai saber quanto que ele arrecadou em imposto sindical esse ano. Ninguém está escondendo o jogo, né? É uma informação, porque quem faz toda a gerência da questão da contribuição sindical anual no país é a Caixa Econômica, né? Sobre a supervisão do Ministério do Trabalho. E aí nós temos aí, para reforçar a nossa principal ameaça, né, eu achei interessante essa chavezinha aí, tem uma fila de servidor público, né, e o ajuste fiscal é uma guilhotina, né, então, ou seja, está no nosso pescoço, né. Então o principal argumento de se aprovar esse malfadado PL é pagar juros para o sistema financeiro. É simplesmente isso. Foi colocado pelo companheiro Dias aqui pela manhã. O principal objetivo desse é ele, não é fazer ajuste fiscal, é manter o sistema que aí está, e aí, sob esse argumento, congelar o nosso salário por 2 anos, né, que é o principal tópico aí desse PLP é isso: restrição à ampliação do quadro pessoal, vedação à criação de cargo, função, alteração de plano de carreira. Muitos sindicatos no país estão discutindo a revisão dos seus planos de carreira. Aprovar esse PLP, ninguém mais vai poder, em 2 anos, fazer uma revisão de plano. Quem passou no concurso está aguardando aí para entrar no tribunal, exemplo, não vai poder ser chamado para tomar posse no concurso, porque esse PLP vai dar tudo isso.
E aí, aumentos reais de salário. Então, ou seja, o mínimo que você pode ter é a perda da inflação. Agora imagine tribunais que não estão dando isso desde 2 anos atrás. Né? Como agora foi recentemente o Rio Grande do Sul conseguiu aprovar a perda de 2014, né? De 8,13. Nós temos o Maranhão agora, conseguiu aprovar de 6,5. Sergipe também, tudo referente a 2014. 2015, quando fala e toca no assunto, o presidente do tribunal fala, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas o Congresso está aprovando aí o PL 2646, de 16,38% para a magistratura. Alguém vai perguntar se tem dinheiro? Não, vai se implantar, né? E aí o servidor, infelizmente alguns colegas ainda estão com campanha salarial pela frente, a gente está temeroso com essa situação. Só que eles divulgam na mídia que todos nós ganhamos 16 pontos não sei o quê. Todo mundo me pergunta, eles colocam servidores do judiciário, e todo mundo acha que ele ganha. Isso. Você tocou no ponto que eu já ia abordar. Se você olhar desde quando se iniciou o processo de votação lá na Câmara, a primeira matéria que saiu em todos os jornais foi a seguinte: servidores do judiciário. Até no site da Câmara eles colocaram lá que foram mais de 13 categorias que tiveram aumento, mas eles colocaram primeiro servidores do judiciário, aí da magistratura passou 1, 2, 3, 4, lá no 6º, 7º foi colocado aumento dos ministros do STF. Ou seja, eles escondem o jogo de uma forma que a imprensa esconde o jogo, né? Porque ele não fala qual é o impacto disso no orçamento, né? E principalmente nos estados onde servidores estão esperando há 2 anos pela reposição das perdas inflacionárias. E aí nós temos o debate na Comissão de Constituição e Justiça, e conseguimos inclusive o apoio na época do... Só que ele também, tudo que é de aumento ele é contra, que é o Nelson Marquesan, do PSDB do Rio Grande do Sul. Tudo que é de aumento de salário ele é contra. E ele apresentou um voto separado e conseguiu derrubar na Comissão de Constituição e Justiça a aprovação do projeto. Aí o que aconteceu? Na semana seguinte, foi para lá todos os magistrados, presidentes de tribunais, fizeram lobby, né? Que aí eles podem fazer lobby, né? Fazer lobby, e aí conseguiram aprovar um substitutivo, parcelando o reajuste, hoje 19 de janeiro e hoje 19 de março. Esse que foi aprovado agora na Câmara, já está no Senado para ser votado, né? Dizem algumas pessoas lá, mais ligadas à mesa diretora do Senado, de que a tendência do presidente é vetar se o Congresso aprovar, né? Vamos ver se ele vai ter esse peito todo para fazer isso, comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos apostando que sim, né? Mas eu acho difícil. Eu acho difícil. E aí, outra situação que é trazida nesse PLP é o corte de pelo menos 10% da despesa com cargo de livre provimento. Então aí nesse caso, não afeta tanto, porque não afeta a carreira do servidor, né? em grande parte dos estados. Mas o governo, infelizmente, isso aqui, acho que nem o governo vai cumprir. Está dizendo que vai cortar 4.500 cargos até o final do ano, mas até agora está só no discurso também. Fundiu o ministério, extinguiu fez fusão, mas o quadro permanece o mesmo. Então, ou seja, não houve mudança nenhuma do governo que saiu do governo que entrou. Só mudou de nome. Ainda fez uma série de aberrações, que foi extinguir o Ministério da Previdência. 90 anos de ministério, ele conseguiu fazer o que nenhum governo fez, extinguir o Ministério da Previdência. Para quê? Para entregar o sistema financeiro. Porque quem vai gerenciar isso agora vai ser o quê? Vai ser o Bradesco, o Itaú, esse povo que vai administrar a Previdência Social lá dentro do Ministério. E aí, como o colega bem detalhou, a grande mentira do déficit da Previdência é esse, porque a Seguridade Social não é só Previdência, ela tem assistência social, que aí é o ralo, mas isso aí é uma política de governo. Então, ele não fala isso para a sociedade, que isso é uma política de governo, ele só fala que tem um rombo. E não fala que eles desviam, porque criaram a desvinculação em sede da União, eles desviam 30% do que é arrecadado pela Previdência, é desviado para pagar dívida administrativa. Isso não é só desse governo, não é só do que passou, todos os governos anteriores faziam isso. 30% do que entrava na Previdência era desviado para pagar a despesa administrativa do Estado. Mas esse discurso não vai para a sociedade, né? Vai que tem um rombo. Aí o cara olha lá no Jornal Nacional, o rombo de 59 bilhões, o aumento dos servidores, mas também não fala que os servidores esperaram 9, 10 anos sem um centavo de reposição salarial no seu contra-cheque. Esse discurso não vai para a mídia, porque não interessa. O que interessa a mídia é o quê? É jogar a sociedade contra o servidor público, para ele poder fazer o corte que ele quer.
Ele não vai cortar naquilo que interessa ao banqueiro. Por que ele não faz auditoria cidadã da dívida? Porque não é interesse de quem colocou esse atual governo no poder. Não é interesse. E aí, nós temos feito aí um debate incansável com relação ao PLP, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que pasme, na CAI, quando foi abordado esse assunto lá na Comissão de Assuntos Econômicos, não foi convidado nem o esfera sindical. Só convidaram o empresariado, os caras dos banqueiros, né, os empresários, os banqueiros para discutir, porque tem que aprovar logo. Para eles é uma pauta que tem que aprovar logo. Né? Para manter o quê? Para manter o pagamento dos juros absurdos, né, que o governo paga mensalmente ao sistema financeiro. E aí na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, né, foram 2 audiências públicas, que nós vamos fazer o debate contra esse PLP 257, porque o senador Paulo Paim, ele tem um projeto de lei do Senado, que é o 561, que ele tem um projeto para discutir o pagamento da dívida, mas não se discute porque os empresários não querem, porque não interessa para eles. Porque não vai ser com a taxa que eles querem, mas também não aquela que o governo deseja continuar pagando. Né? Vai ser algo intermediário que vai amortizar a dívida, vai amenizar o peso dessa dívida sobre os estados, principalmente quem paga essa conta no final são os estados e os municípios, porque a União ela entesoura tudo e ela só solta por migalhas para os estados e municípios. Por isso tem estados aí, dos 5.300 municípios, aí 3.500 estão tudo quebrado. Quebrado, com atraso de salário, aí quem paga sempre a conta é o trabalhador, não é o empresário lá, porque se ele fala, ele vai abrir outro canto, vai procurar outra coisa para fazer. Agora, o trabalhador não, porque ele já está diretamente vinculado, né, à prefeitura, ao Estado. E aí, a posição nossa da direção da FENAJUDE, né, que está presente no movimento sem greve do Judiciário dos Estados, a atuação semanalmente no Congresso Nacional, né, nas comissões, fazendo debate, interagindo com os parlamentares, marcando posição contrária a esse projeto de lei, oferecer assistência jurídica aos sindicatos. Nós contratamos agora esse ano agora uma assessoria jurídica que a FENAJUDE não tinha, né, mas inclusive já aqui o Sinjust já se valeu, né, dos trabalhos já, né, naquela ADI que está em discussão, a questão do direito do trabalhador aqui do Judiciário de Santa Catarina, e acompanhamento dos processos no CNJ, porque tem processo lá no CNJ, nós vamos agora pedir um andamento comum que discute, um pedido de providência que discute o pagamento dos passivos no Tribunal para Servidor e Magistrado. Pasmem, o senhor Ricardo Lewandowski, quando estava em pauta o pedido de providência, simplesmente ele avocou para ele o projeto, e está sentado com ele nele há mais de um ano, porque não é interesse. Por quê? Porque ele quer receber tudo que é a diferença que ele tem, e depois ele vai discutir o que vai pagar para o servidor. Porque se colocar, nós vamos pedir agora que fazer gestão junto aos conselheiros para que isso vá para a pauta, né? Vá para a pauta esse pedido de providência, porque nos interessa. É disciplinar. Não somos contra que o magistrado receba as suas diferenças salariais, mas a gente não pode ficar na fila esperando a vida inteira e eles enchendo o bolso de dinheiro. Aí, onde está a justiça nisso? Não tem nenhuma, né? E uma certa feita nós vamos questionar um conselheiro, ele falou, não existe precatório administrativo. A resposta dele foi essa. Eu falei, interessante, a dívida de vocês é de hoje, você já começa a receber. A nossa de 10 anos atrás, temos que continuar esperando, ou vai para precatório? Porque nada deles vai para precatório. Eles não pagam no horário advocatício, porque eles mesmos se pagam. Eles mesmos assinam a nota de empenho, a nota financeira para ir para o banco. Então, é uma relação desleal, injusta. Imposto de renda eles pagam. Isso. Aí eu vou falar aqui para vocês que a grande briga da magistratura com o governo Dilma foi justamente isso. Ela mandou um projeto de lei lá, tributando o auxílio moradia, estabelecendo o cumprimento do teto, e aí, quando esse projeto é para a pauta para ser votado, simplesmente foi para lá os 26 presidentes de tribunais, juntamente com capitaneado pelo André Moura, que é o atual líder do governo, junto com o afastado Cunha, né, Eduardo Cunha, para dizer, olha, bota esse projeto na geladeira porque não interessa da magistratura. Então, para vocês verem a força que eles têm, o lobby que eles fazem no Congresso Nacional, porque eles têm hoje todo um aparato, né, todo um aparato. E aí nós estamos nos contrapondo a isso, fazendo debate,
E aí, algo que hoje está bem evidente nos tribunais hoje, né, que são a questão das práticas antissindicais. Nós temos hoje, no país afora, no judiciário, dirigentes sendo processados, né, por fazer greve, respondendo com ação criminal por fazer greve, atualmente, Minas Gerais, no Amazonas, né, em Rondônia também. Aqui também. Muita gente foi reprimida na nossa greve do ano passado. Isso. Pena pecuniária. Nós estamos hoje fazendo um debate hoje na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça. A FENAJUDE está lá representada pelo nosso companheiro Zezé e nosso secretário-geral Marcos Fábio, né? E colhendo já subsídios para apresentar uma denúncia na OIT com relação a tudo isso. Estamos levantando estado por estado, né? E sistematizando isso, porque o que o pessoal da OIT, a embaixadora disse, que o grande problema do Brasil é que se formula erradamente o pedido. Então ele não tem alguns ritos a serem seguidos, que no Brasil praticamente todas as denúncias na OIT elas são arquivadas, porque são mal feitas. Então nós estamos tomando cuidado, os companheiros estão voltando na segunda, porque a conferência começou dia 30 e termina hoje, a conferência lá em Genebra. Então eles estão fazendo um debate todo nesse sentido, para que a FENAJUDE apresente, né, de forma sistemática, né, da forma como deve ser feita a exigência que a OIT faz, porque ela é diferente. Quando você apresenta uma denúncia para a OIT, eles trazem a discussão para o país sede, porque aí a representação não é contra o tribunal em si, mas é contra o Estado brasileiro. E aí, nesse sentido, nós vamos trazer para cá para discutir o judiciário brasileiro. Um grande seminário da Organização Internacional do Trabalho, né, que nós estamos pedindo para que aconteça no Brasil, para discutir o judiciário. Porque esse judiciário está aí, não é o judiciário que a gente quer, não. É o judiciário da opressão, é o judiciário da reprimenda, é o judiciário que você não pode dizer um ai para um juiz, que os juízes agora não tiveram o que fazer, agora foram entrar com ação contra os jornalistas que falaram dos ganhos deles. Quer dizer, você não pode falar, se acham acima de tudo, da lei. E ninguém está acima da lei, nem magistrado, né? Nem magistrado. E aí, uma coisa que nos chamou a atenção, no dia 12 de abril foi realizada a 229ª sessão do CNJ para discutir o teletrabalho. Já iam votar essa resolução. E nela está dizendo o seguinte, no projeto original, que é compulsório, que você não tem direito à chamada desconexão. E nós fizemos memoriais, né, pela FENAJUDE, apresentando a todos os conselheiros. Simplesmente eles não votaram. A corregedora nacional, que é a Nancy Andrighi, ela disse: ei, peraí, o jogo mudou aqui, eu estou sentindo que o negócio mudou. Porque a Galdice Santana, que era outra conselheira, falou para o presidente: presidente, a gente tem que discutir essa situação, porque essa questão de saúde. A gente não pode simplesmente chegar aqui numa canetada e prejudicar milhares de servidores. Como é que vai ficar a justiça? Aí a ministra foi, botou debaixo do braço e está com ela até hoje. Isso já falando em abril. Foi maio, já foi, junho está indo. 2 meses com o processo debaixo do braço, porque queria impor. Impor a gente não vai aceitar, mas não pode mais aceitar, né? Então marcamos posição lá e aí conseguimos a retirada do projeto como estava. No nosso memorial, nós pedimos, na questão do teletrabalho, a primeira coisa, que aqui até o colega falou, que aqui já está regulamentado, né, o teletrabalho, aqui no tribunal, e uma das coisas que a gente pede lá é que seja facultativo ao servidor, e que ele tenha direito à desconexão. Imagina você está em casa, né, e aí um filho seu, por exemplo, sofre um acidente doméstico. Você não vai poder se desligar para ir lá atender, eu vou deixar o menino lá, a míngua, e vai continuar trabalhando. Então, isso não está previsto na resolução do CNJ, o direito à desconexão. E aí quem vai pagar, vai transferir uma dívida do tribunal para sua casa, né, a sua energia, né, tudo isso aí nós colocamos lá, falando assim, como é que vai se tratar se você está transferindo uma dívida, economizando para o tribunal e trazendo uma dívida da energia, o seu computador que você vai usar, né? Então tudo nós estamos pedindo para o CNJ rever essa questão aí, né? Agora, claro que vai ser uma coisa facultativa, adere quem quiser, mas desde uma razoabilidade, né, de preservando as condições de trabalho para esse trabalhador, porque da forma como estava, ia chover de processo administrativo disciplinar no trabalhador país afora, porque ele ia achar que estava embarcando numa maravilha e depois ia vir só os problemas. Então nós estamos nos antecipando, fazendo debate no CNJ, dizendo: olha, da forma como vocês querem, a gente não aceita, né? Eu acho que a posição tem que ser essa.
E aí, companheiros, para finalizar, nós estamos aí, no Congresso Nacional foi feito o lançamento de três grandes frentes no Congresso Nacional. Uma é a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social, né, que a FENAJUDE participa desse conjunto aí, são todas as entidades sindicais do país, né, fazendo esse debate, e um grupo de senadores e deputados federais que não concordam com a reforma da Previdência, como está sendo proposta, porque ela só transfere a conta para o trabalhador. E a outra é a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora. Aí você entra tanto o setor público quanto o trabalhador da iniciativa privada, né? Foi feito dia 18 de maio agora, o lançamento dessa frente, onde, né, todos os projetos que dizem respeito à retirada de direitos, né, à reforma da Previdência, ela vai ter um pelotão lá, né, contrário a isso, puxando para a discussão, puxando para o debate, fazendo audiência pública, porque não vai ser como o governo quer. E nós já conseguimos um grande avanço com isso, que foi a retirada da urgência do PLP 257. Né? Ele hoje está tramitando na Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, ainda não foi designado relator, então, ou seja, saiu da fase de qualquer hora poderia ser votado, para vir para uma fase onde a gente vai correr o Brasil todo discutindo. Foi como a terceirização. Terceirização foi uma audiência pública no país inteiro. E agora vai começar a audiência pública, inclusive aqui na região sul vai ser a primeira, né? No Paraná, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, para discutir o PLP 257. Tudo aquilo que diz respeito à classe trabalhadora, nessa grande frente que foi criada no Congresso Nacional. Então, assim, estamos diligentes em Brasília, né? Os sindicatos sempre lá conosco nos plantões, né? O Sinjusc, o Sinjus do Paraná, todos os sindicatos semanalmente estão no Congresso conversando com as suas bancadas, marcando posição contrária da forma como está, a gente não aceita, e aí para o parlamentar vir no Estado e vir fazer o debate. Ele vai ter que vir fazer o debate conosco para ele mostrar a cara e dizer o que é que ele pensa e o que é que ele acha que ele vai fazer no Congresso. Ele vai votar contra o trabalhador ou vai votar a favor do trabalhador. E aí, nosso muito obrigado a todos pela paciência. E eu finalizo com a nossa campanha nacional: nós não vamos pagar essa conta. Diga não ao PLP 257. Muito obrigado. Então, está aberto o debate. Gostaria dos colegas que vão... o César se inscreveu, Maurício, até agora. César, gostaria que o nosso colega levasse o microfone, por favor. Eu só gostaria de saber do palestrante, PLP 257-2016 foi remetido para o Congresso Nacional antes ou depois do impeachment do afastamento da presidente. Só isso. O PLP 257-2016 ele é um projeto da presidente Dilma Rousseff. Foi encaminhado na gestão da presidente Dilma Rousseff, que não retirou, né, do Congresso, ele continua lá. A única coisa que foi feita agora no mês de maio foi que o presidente Michel Temer baixou uma mensagem, a 284, publicada no Diário, se não me engano, 18 de maio, tirando o regime de urgência, né, da matéria e a prioridade. Então, ao invés dela ir direto para a votação no plenário, ela vai percorrendo todas as comissões. Primeiro, a Comissão de Trabalho, que se encontra hoje, e a Administração e Serviço Público. Depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça, né, e aí depois Finanças e Tributação, e só depois o plenário. Então, ela vai correr todo esse rito aí pela frente, né. Frente a esse trabalho, como eu disse agora, essa frente parlamentar agora já pediu, né, a realização de audiências públicas no país inteiro para discutir com as bancadas nos estados, né, e ver a posição de cada deputado. Porque se ele for embarcar nessa aí, ele vai ter problema no estado onde ele tem, porque o Temer não vai dar voto para ele aqui em Santa Catarina, não. Maurício. Boa tarde, senhor Israel, né? Com relação às ações da FENAJUDE, como a título de sugestão, eu gostaria que, veja bem, tantos projetos, né, prejudiciais aos servidores públicos e às outras categorias profissionais no país. A minha ideia aqui, que eu coloco só como sugestão, é que essas ações aí que está correndo em Brasília, né, junto ao Congresso e tal, seja sempre e continuamente levado na mídia
através dos sindicatos, das associações estaduais, né, do judiciário, para que todos os servidores estejam bem a par disso, dessas propostas nocivas da nossa categoria a curto, médio e longo prazo, né, que tudo vai ter reflexos negativos. Então eu peço que essas informações possam ser, já que o Sinjusc é filiado, possam ser tanto para o Sinjusc, colocar nos nossos informativos, como usar Facebook, porque é muito importante a gente esclarecer. Se o senhor verificar aqui, eu não sei quantos por cento, mas é um percentual pequeníssimo que está aqui presente, que está escutando todas essas... Claro que nem tudo é novidade, né? Não estou dizendo que eu estou aqui achando que tudo que está aí é novidade, mas tem muita coisa que eu não sabia que estava acontecendo, né? Então, que eu acho que dessa forma a gente vai ter uma consciência política dentro dos nossos servidores do judiciário. Essa é uma sugestão. Agora vamos àquilo que o senhor expôs ali na frente, né? Ações da FENAJUDE. O senhor colocou que o CNJ criou conselhos consultivos, né? Onde tem presidentes dos TJs, que fazem parte, né? Lobistas, que o senhor usou, né? Entre aspas, o termo lobista, e presidentes das associações dos magistrados estaduais. Aí o senhor disse assim, estamos tentando que se desfaça esse tipo, né, de lobby lá dentro, esse tipo de organização dentro do CNJ. A minha proposta, não contrária ao que o senhor colocou, né, respondendo pelas FENAJUDE, mas é o seguinte, e por que não criar lá dentro um conselho de presidentes de sindicatos do judiciário? Para que cada presidente de sindicato de cada estado, unidade da federação, possa também levar os seus interesses lá dentro do CNJ. E estreitar, né, laços com a cúpula do CNJ. Essa é a proposta número 1. Perfeito? A segunda aqui, o que a FENAJUDE está fazendo de forma explícita na mídia com relação às propostas do Ministério Público Federal que coíbe essa prática, né, de corrupção dentro do país. O MP, né, pediu até na internet, né, adesões, assinaturas no abaixo assinado. O que a FENAJUDE está fazendo, assim, em termos práticos, né, se manifestando publicamente e tal, porque eu acho que é muito importante nesse momento as instituições organizadas, que são os sindicatos, associações, federações, realmente dizer assim, ó, eu estou junto, entendeu? Eu estou junto, estou apoiando isso aí, porque é para coibir a corrupção do país. E com relação ao teletrabalho, achei muito interessante a colocação também. Eu gostaria de dizer o seguinte, que antes de a gente, digamos paralelamente, em tentar realmente verificar uma regra transparente com relação ao teletrabalho, nós temos que orientar os nossos servidores que estão aderindo ao teletrabalho. Porque, veja bem, quando a coisa está nebulosa, e você diz assim, eu digo sim para algo nebuloso, lá na frente eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu estou abrindo um precedente para que aqueles que não falaram sim, porque estão achando a situação nebulosa, possam, digamos, ser daqui a pouco, coercitivamente, pressionados, né, a aderir ao teletrabalho. Então, eu vejo que tem muitos servidores dentro de Santa Catarina que estão aderindo, respeito, porque é algo pessoal, né, é facultativo da pessoa, mas assim, o porquê não a FENAJUDE e os sindicatos tentarem lançar esse esclarecimento a cada servidor através dos seus informativos, né, da sua organização de mídia, de divulgação, para que os servidores, pessoal, tenham cautela, não caiam de cabeça, porque lá na frente a gente pode ter reflexos negativos e a gente já vai estar afogado, entendeu? Então são esses pontos que eu achei todos elencados pertinentes, mas eu fiz algumas ponderações e eu gostaria da sua manifestação, né? Muito obrigado. Qual o nome do companheiro? É Maurício, eu sou oficial de Justiça da Infância e Juventude aqui da cidade de Balneário. Ok, Maurício, obrigado. Quanto à questão dos conselhos consultivos, na realidade, a proposta, na realidade, é nesse sentido, tá? De questionar os conselhos consultivos dos magistrados. Nesse sentido, de que se tem magistrado, tem que ter espaço para o servidor lá também fazer o debate. Então, quando nós vamos fazer, já estamos sendo preparados esse questionamento ao presidente Ricardo Lewandowski, nós inclusive debatemos isso no conselho lá, que a ideia justamente é essa, criar um espaço no CNJ, né, dos representantes dos servidores dos estados,
para levar a pauta nossa lá para discutir. Tanto os pedidos de providência que estão lá dormindo no CNJ, porque eles não têm interesse em avançar, porque dizem que conflita com o interesse da magistratura. Então a ideia é nesse sentido mesmo. Inclusive para o presidente do Supremo de criar a Comissão de Valorização do Trabalhador, do Judiciário. Para quê? Para discutir uma política de pessoal, qualidade de vida e condição de trabalho dentro do Judiciário brasileiro. Porque ele criou lá no Supremo também uma Comissão de Valorização da Magistratura, que inclusive está discutindo a nova LOMAN. Então, se criou para o magistrado, automaticamente também o nosso pedido vai ser nesse sentido também, que haja espaço para discutir as demandas do servidor. Mas muito pertinente a sua colocação. Com relação ao projeto lá, seriam as 10 ideias contra a corrupção do Ministério Federal, nós apoiamos esse projeto. Então, nós vamos agora, com a contratação de uma empresa de publicidade, nós vamos lançar agora, já estamos preparando várias campanhas com relação a isso. E principalmente o que a gente quer é transparência dentro do Poder Judiciário. Nós temos que fazer esse debate aqui, com audiências públicas nos estados, para debater o Judiciário. Transparência que não tem, corrupção que tem, mas tudo passa a mão na cabeça. O fim da aposentadoria compulsória, porque é um prêmio para quem é bandido, para quem é ladrão dentro do Judiciário brasileiro. O cara rouba, o cara desvia, o cara vende sentença e o prêmio dele é se aposentar depois de 5 anos, ele vai advogar